Deus por estar aqui na casa do Senhor, louvando e adorando o seu santo nome. Já quero dizer para a igreja que o Senhor está neste lugar. Quantos já sentiram a presença dEle? Oh, glória, já tenho sentido o Senhor falar neste lugar. Estou muito grata ao meu Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Louvar a Deus pelos meus pastores, Arnóbio Tavares, reverendo, irmã Antônia Soares, as irmãs que fazem esta grande obra, que estão aqui, irmã Jeane, que está distante, irmã Érica, irmã Maria, irmã Valdirene, essas mulheres de Deus, Kennedy, que está ali nos bastidores, toda a igreja do Senhor que está aqui nessa tarde, tão linda e tão gloriosa. E sempre eu me emociono, porque eu sei que essas oportunidades vêm da parte do Senhor, né? Nós sabemos que quando Deus, Ele confia em nós para uma palavra, é porque realmente Ele já tem nos aprovado no nosso secreto, no silêncio do nosso quarto. O Senhor já tem falado aos nossos corações. As irmãs entendem o que eu estou falando. E quando a minha pastora ligou para mim hoje pela manhã, eu disse: Senhor, é uma confirmação, porque Deus já tinha falado comigo, né? Prepara uma palavra. E eu não sabia realmente qual era o dia, mas foi justamente no dia de hoje. E eu louvo a Deus por isso. Temos que estar sempre preparados para falar do amor do nosso Deus. E ali, quando ela ligou, eu dizia: amém, irei. O soldado pronto, né? Temos que estar sempre na presença do nosso Deus. Quero agradecer também pela igreja do Senhor, que tem orado pela minha família. E eu estava para vir também agradecer pelo que o Senhor fez na vida da minha filha. O casamento dela foi uma coisa linda. E eu sei que foram as orações das irmãs, glória a Deus, dos meus pastores e da igreja do Senhor, de ter orado por nós. E hoje estou aqui de posse de vitória. Eu quero dizer que não foi fácil, mas a vitória é certa para a glória do Senhor. E eu já agradeço a igreja em nome de Jesus, que tem orado por mim e por ela, pelo seu esposo. Continue orando, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas a realizar na vida da nossa família, né? Glória a Deus, é lindo trabalhar do Senhor. Abra sua Bíblia, porque o Senhor ministrou no meu coração uma palavra muito conhecida, mas é aquilo que o Senhor, Ele tem revelado para nós. Nós que somos amantes da palavra, sabemos que quando o Senhor nos direciona para um texto, é porque Deus, Ele quer falar com o coração de alguém. Glória ao nome do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 4. Juízes, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo 4. Depois vamos abrir também no capítulo 5, o versículo de número 7, que diz assim a palavra do Senhor: acompanhe conosco. Hoje é uma tarde de bênção, é uma tarde de milagre. Se você acredita assim, levante a sua mão para adorar, porque Deus, Ele está na casa. Oh, glória! Diz assim a poderosa palavra do Senhor, capítulo 4 de Juízes, o versículo 4 nos diz assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Agora o capítulo 5 e o versículo 7 nos diz assim a palavra de Deus: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel, me levantei. Você pode dizer amém? Nós fôssemos dar um tema para essa palavra que Deus ministrou ao meu coração, eu diria assim: Débora, posicionada no meio da guerra. Diga comigo: Débora, posicionada no meio da guerra. Oh, glória!
Essa palavra foi o Senhor que colocara no meu coração. E quando nós vamos observar a palavra do Senhor, nós que sempre estamos com essa reverência à palavra de Deus, nós vamos observar que este livro de Juízes é um livro que vai nos trazer grandes lições da palavra para os nossos corações. Quando nós vamos meditar em todo o contexto dessa história, desde o capítulo 1 até o capítulo 21, o último capítulo desse livro, nós vamos entender que foi um tempo sombrio da história da nação de Israel. Entenda comigo, volte o seu olhar e o seu ouvido para essa palavra, porque o contexto dessa história, ela vai nos levar à terra de Canaã. Quando nós sabemos que Deus, Ele prometeu ao povo de Israel que os levaria a uma terra boa, a uma terra que emanava leite e mel, aleluia, a terra de Canaã. E o Deus que fala, o Deus que promete, é o Deus que cumpre com a sua palavra, oh glória. E Deus, Ele prometeu e Ele cumpriu, Ele levou a nação de Israel para morar na terra dos cananeus, na terra que Deus havia prometido a quem? A Abraão, a Isaac e a Jacó, oh glória. Então, quando nós vamos olhar aqui, desde o capítulo de número 1, a história vai nos contar que o líder, que foi o sucessor de Moisés, chamado Josué, ele vai levar o povo de Israel a possuir a terra da promessa. Josué vai ser aquele líder que Deus, Ele confia para levar o povo à terra prometida, oh glória. Mas nós vamos entender aqui que todas as bênçãos que o Senhor, Ele falou para a nação de Israel, estava lá na terra de Canaã. E ali aconteceu, após o povo se estabelecer naquela terra de Canaã, o povo estava ali, mas a Bíblia vai nos dizer que depois que o povo tomou posse da promessa, o povo começou a se esquecer dos mandamentos do Senhor. Olhe para mim, porque eu vou dizer a você, é um perigo quando nós nos esquecemos dos mandamentos e dos preceitos do Senhor. E é aí que o perigo, ele vai acontecer. Por quê? Porque o povo de Israel começou a perder a motivação espiritual. O povo de Israel começou a entrar num período de decadência espiritual. Eles começaram a se esfriar na fé. Eles estavam muito bem, eles estavam no lugar bom, o melhor lugar. Eles precisavam desfrutar do bom e do melhor que Deus havia dado, mas eles, ao invés de desfrutar da bênção, eles esqueceram do Deus que havia levado eles ao lugar da promessa, ao lugar da bênção. Quando nós vamos olhar o capítulo 2 e o versículo de número 10, a Bíblia vai nos dizer que foi congregada toda aquela geração aos seus pais, ou seja, a geração que havia visto Deus fazer, Deus abrir o mar, Deus fazer grandes coisas acontecerem no meio do deserto. Mas nós sabemos que nós não vamos viver para sempre. Eu e você sabemos que nós não vamos permanecer vivos se Jesus não voltar. A outra geração, ela vai chegar, oh glória. Aí a história vai nos dizer, queridos, que aquela geração, ela foi embora. A geração de Josué passou, a geração de Josué foi embora. E agora a Bíblia nos diz que após se levantou uma nova geração. E essa geração, queridos, ela não conhecia Deus, ela não conhecia o Senhor e nem tampouco a obra que o Senhor havia feito. Ao invés do povo desfrutar a liberdade e a prosperidade na terra prometida,
Israel vai entrar agora nos anos amargos da sua história. Preste atenção, queridos. Qual é a razão para esse declínio espiritual na vida de alguém que começa bem, que começa a servir a Deus bem, mas começa a se voltar para as coisas do mundo? A história vai nos dizer que a desobediência do povo começou a levar a eles a ser homens e mulheres derrotados. Por quê? Porque o Senhor levou eles para o melhor lugar, mas ao invés deles destruir os inimigos e desfazer de vez aquele povo que era cananeu, eles começaram a se misturar com aquele povo. Olha o perigo de alguém que vai se misturar com o mundo. Nós não fomos chamados para se misturar. Sabe por quê? Porque nós somos um povo separado para Deus. Oh glória! Você foi separado para Deus. Você é alguém que está no mundo, mas você não é deste mundo. Você foi separado. Você é propriedade peculiar de Deus. E nós vamos entender neste livro, queridos, que a expressão que mais se repete é: cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. O último versículo desse livro, ele vai dizer assim: cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, ou seja, cada um fazia o que queria. Se alguém achava que era bom matar, matava. Se alguém pensava que era bom roubar, roubava. Cada um fazia o que dava na telha. A história vai nos dizer, queridos, que foram aproximadamente 400 anos de experiências ruins com Deus. Foram anos na moralidade espiritual decadente da nação escolhida. Olha, este livro ele é conhecido como o livro da, anarquia por causa do pecado do povo de Israel. Era o livro que era para ser mais abençoado. Por quê? Porque o povo estava dentro da terra da promessa. Muitas vezes nós estamos no melhor lugar. Muitas vezes nós estamos no lugar que era para dar certo, mas por causa do pecado, tudo dá errado. Querido, a Bíblia vai nos dizer que Josué, ele não levanta um líder para ir à frente do povo. Moisés, ele levantou Josué, mas Josué não levantou outro líder. Casa sem líder desanda. Casa sem líder não dá certo. Oh glória! Casa que não tem uma liderança firme, ela desaba. Ou seja, você precisa liderar a sua casa. Eu preciso liderar a minha casa, porque Deus confiou em mim. Deus confiou a você para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eita! Sabe o que eu vim dizer para você nessa tarde? Prepara o teu filho para te substituir. Prepara alguém da tua família para ficar no teu lugar. Sabe por quê? Porque um dia você vai passar e alguém precisa glorificar o nome do Senhor. Prepara alguém da tua família. Prepara o teu filho. Prepara a tua filha. Prepara ele para ser o diferencial no meio dessa geração. A Bíblia nos diz lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Deus disse a Abraão: eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele. Ouça, depois dele para quê? Para que guardem o caminho do Senhor. Eu quero dizer algo para você muito sério. Sabe qual é o problema de muitos pais da geração atual? É não ensinar. A gente quer dar tudo aos nossos filhos. A gente quer dar presente caro.
A gente quer dar algo bom. A gente quer dar aquilo que a gente não teve. Aí, de repente, a gente esquece do mais importante, que é priorizar os ensinamentos da palavra. É priorizar as coisas de Deus. É priorizar a palavra, o ensino, a escola bíblica dominical. Estamos na semana da criança. Aí Deus está falando com alguém. Você já comprou uma Bíblia para o seu filho? Você já comprou um livro para o seu filho? Você vem com ele para a escola bíblica dominical? Prepara o teu filho, porque você vai passar, mas ele vai ficar no teu lugar. E o nome do Senhor precisa glorificado. Olha só, Abraão passou, ficou Isaac. Isaac passou, ficou Jacó. E você, quando você passar, o seu filho precisa ficar no seu lugar. Essa parte é muito séria. Essa parte ninguém te contou, mas está escrito. A Bíblia vai nos dizer, aleluia. Sabe o que é que acontece? A decadência espiritual, ela invade a nação escolhida de Deus. Oh, Senhor, eu fico tão emocionada. Por quê? Porque nos últimos dias, Deus está tratando comigo e com você. Nesses últimos dias, querido e querida, o Senhor, Ele vai tratar com pais crentes, pais cristãos, que precisam voltar o seu olhar para a sua família e para a sua casa. Aí é que nós vamos entender que o Senhor, Ele nos chama a responsabilidade, porque, irmã Elda, a coisa é séria. Isso aconteceu com a nação de Israel. Eles entraram no melhor lugar, mas esqueceram da palavra. Entraram no lugar da promessa, esqueceram de Deus. É porque muitas vezes eu e você queremos mostrar uma realidade que não existe, meu querido. Mas o Senhor fala conosco. A Bíblia vai nos dizer que foram mais de 12 juízes que entravam e saíam. Quando o líder maior, o juiz, ele estava na frente do povo, o povo dava glória, o povo orava. Mas quando aquele líder morria, o povo não queria fazer a obra do Senhor. Ou seja, você é aquela pessoa que Deus responsabiliza dentro da tua casa para ser o canal de bênção, para fazer como Abraão e ser o diferencial no meio da tua casa. A Bíblia vai nos dizer, querido, que por causa daquele pecado, Deus, Ele entregava o seu povo na mão dos inimigos. Por causa da desobediência, o Senhor entregava ao seu povo na mão dos adversários. O Senhor entregava os seus filhos na mão do adversário. Olha o que é isso, irmã Hélida. É porque o Senhor, Ele diz na sua palavra, no segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2, o Senhor está conosco enquanto nós estamos com Ele. Se o buscarmos, nós vamos achar, mas se os deixarmos, o Senhor também vai nos deixar. É tempo de buscar ao Senhor. E a história vai dizer que o povo subia e descia. O povo ora estava falando com Deus, ora não estava. O Senhor ora estava com eles, mas de repente o povo caía. Era uma oscilação espiritual. Ora você quer orar, ora você não quer. Ora você quer buscar, ora você não quer. Você precisa decidir o que você é em Deus. Mas nessa tarde eu vim profetizar na sua vida. Busque ao Senhor, porque vai ter providência para a tua casa. Senhor Jesus, Ele estará aqui neste lugar. Eita. Muitas vezes a palavra é forte, mas é Deus falando. Porque muitas vezes a gente quer casa, a gente quer carro, a gente quer chave, mas o Senhor quer que você entre na palavra. Você quer as bênçãos, mas o Deus da bênção, Ele precisa que a nossa vida esteja no altar. E uma família no altar de Deus é o que o Senhor precisa nessa geração, nesse povo que chama pelo nome do Senhor.
Eu quero chamar a sua atenção. Eita. Quando chegamos no capítulo de número 4, nós vamos entender, queridos, que mais uma vez os filhos de Israel tornaram a fazer, aleluia, o que parecia mal aos olhos do Senhor. É a Bíblia que está dizendo, mais uma vez o povo de Israel, ele fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus não estava aprovando aquele povo, Deus estava reprovando a nação escolhida. E aí o Senhor os entregara na mão dos adversários. E é sério, por quê? Porque por 20 anos Deus permitiu o inimigo pintar e bordar com o seu povo. Eita. Diga comigo, 20 anos. Mas diga mais forte, 20 anos. Eita, meu Deus. Por 20 anos a opressão, ela chegou para a nação de Israel. A história vai nos dizer, queridos, que a nação, ela foi vendida na mão do rei de Canaã, chamado Jabim. Jabim, que era o rei daquela época, ele reinava em Azó, e Císera era o seu capitão do exército, qual então habitava em Orosete e Agoim. Oh, queridos, a opressão era grande. A opressão reinava. Imagine você viver 20 anos em opressão, 20 anos o inimigo fazendo e desfazendo, 20 anos sofrendo, 20 anos ali na humilhação, 20 anos sem poder sair. A história vai nos dizer que quando Débora ela vai contar acerca do que estava acontecendo, ela vai dizer assim: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe. Ela estava dizendo, cessaram as harmonias, cessaram as comunhões, cessaram também a reunião de família, cessaram os cultos, cessaram tudo que era bom e fazia bem para a família. Eita, oh glória. Mas a Bíblia nos diz, queridos, eu chamo a sua atenção agora. Eu chamo a sua atenção e eu quero dizer algo da parte do céu para a sua vida nessa tarde. Eu quero dizer para você uma coisa. Sabe o que Deus ele está falando comigo e com você? Que o controle da minha e da tua história ainda está na mão do Senhor. O controle da tua situação ainda está na mão de Deus. Segura na mão de alguém e diz para ela: o controle está na mão dele. O controle da sua vida está na mão do Senhor. O inimigo está cirandando, ele está desfazendo, ele está fazendo, ele está oprimindo, ele está fazendo você sofrer. Mas o Senhor nessa tarde, ele vai dar um basta nessa história, porque alguém vai se posicionar no meio dessa guerra. Tem alguém posicionado nessa tarde? Tem alguém posicionado neste lugar? Tem alguém que se posiciona? Eu sempre tenho dito, Senhor, no meio dessa geração, eu quero ser uma mulher posicionada. Eu quero ser uma mulher que faz a diferença. Eu quero ser uma mãe posicionada no meio da guerra para fazer a diferença e colocar o inferno para correr. Seja esse crente posicionado. Seja essa crente posicionada. Seja esse homem posicionado no meio da guerra. A história vai nos contar, queridos, que era nesse meio de decadência espiritual, moral, guerras por dentro, guerras por fora, o inimigo querendo atrapalhar. Por quê? Porque Jabim era um rei que oprimia, Císara era o capitão do exército, ele oprimia com 900 carros de ferro. Olha para mim, querido, era nada mais, nada menos do que 900 carros de ferro. Aqueles carros de ferro não era algo natural, não. Era algo, meu querido, que foge da nossa lógica humana, da nossa mente humana. Por quê? Porque aqueles carros de ferro, eles eram preparados para destruição, para destruir tudo que vinha pela frente. Ou seja, quando aqueles carros de ferro passavam, não ficava ninguém, não ficava soldado, não ficava nenhuma
estava de pé diante daquela guerra. Eita, oh glória. Jabim oprimia, Sísera oprimia. Quando passava um soldado de Israel desapercebido, aquela roda, ela vinha e decepava tudo que estava na frente. Ou seja, ela cortava a perna, ela cortava braço, ela destruía tudo que vinha pela frente, irmã Jaqueline. Ela vinha para destruir tudo o que estava na sua frente com as suas rodas para mutilar os soldados. Oh, você imagina uma situação como essa? Mas aí, querido, é no meio dessa guerra, é no meio dessa batalha que o Senhor, Ele vai levantar alguém que se posiciona. Oh meu Deus, aí é o que eu quero entender nesta tarde, porque no meio dessa guerra, os filhos de Israel começaram a clamar. Diga comigo, quando eu clamar, algo vai acontecer. Eu vim profetizar na tua vida nessa tarde. Quando você clamar, algo vai acontecer. Quando você começar a se posicionar, clamando diante desta dificuldade, clamando diante desta guerra, clamando diante dessa dificuldade que se coloca na tua frente, o Senhor, Ele vai tomar a direção da tua vida. Os filhos de Israel, eles se posicionaram como irmã Hélida. Eles estavam se colocando na brecha para clamar ao Senhor. E Deus está falando com alguém neste dia. Quando você se posicionar, o inimigo, ele vai bater em retirada. Tu crê nessa tarde? Eita, eu vou profetizar na tua vida. Quando você se posicionar no meio dessa guerra, o diabo, ele vai bater em retirada. Quando você se posicionar no meio dessa guerra, o diabo, ele vai bater. O diabo, ele vai correr desta guerra. Ei, você precisa clamar, sabe por quê? O clamor, ele vai entrar em ação e o Senhor vai ouvir a tua voz. A Bíblia nos diz que o profeta Jeremias, ele disse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quem vai clamar? Quem vai clamar nessa tarde? Quem vai clamar? Quem vai clamar? Quem vai continuar clamando? Levanta a mão e dá um glória, porque o Senhor está dizendo: começa a clamar. Eita, segura na mão de alguém, diz a ele e diz a ela: continua clamando. Ah, você não ouviu direito não essa palavra. Você não ouviu direito. Você vai levantar no meio dessa guerra e vai dizer para ela: se levante para clamar, porque Deus vai entrar em ação. Quem crê? Quem crê nessa palavra? Quando tu começar a clamar, o Deus que tu serve, Ele vai entrar em ação. Oh, querido, sabe por quê? Porque não importa onde você esteja, quando você clamar, Deus entra em ação. Quando você clamar, Deus vai entrar em ação, oh glória. Oh irmã, eu estou num lugar improvável. Não importa onde você está. Se você começar a clamar, Deus vai entrar em ação. Sabe por quê? Porque eu lembro de Jonas. Jonas estava lá dentro do ventre do peixe. Era um lugar improvável para orar. Mas ele disse: agora eu vou começar a clamar. É aqui dentro do peixe que eu sei que o Senhor, Ele vai responder a minha oração. Sabe o que Jonas falou lá dentro do peixe? Jonas capítulo 2 versículo 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu clamei, eu gritei e o Senhor ouviu a minha voz. Irmã Hélida, estou praticamente num lugar improvável. É quase impossível Deus ouvir a minha oração. Aí eu vou dizer para você: Deus vai ouvir o teu clamor. Eita, eu vou dizer de novo. Não importa o lugar onde você está.
se é dentro do peixe, se é no lugar improvável, se é num ambiente desfavorável. Mas de uma coisa eu sei: quando você clamar ao céu, Ele vai entrar em ação. Começa a clamar, começa a dizer: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de resposta. Eu preciso de socorro. Se você precisa do socorro de Deus, levanta a sua mão, porque o socorro do Senhor, Ele está vindo ao teu encontro hoje. Eita, o socorro de Deus está vindo aí. Eita, eu vou dizer de novo, porque você não entendeu. Você não está ouvindo a palavra, não. O Senhor está dizendo para você: eu estou vindo ao teu encontro. Eu estou vindo aí ao teu encontro. E essa peleja não é tua. Não tereis que pelejar. Parar, estar quieto e ver do livramento do Senhor. Eu sou socorro da casa. Eu sou livramento da casa. Eu sou providência na casa. Eu sou cura na casa, eu sou provisão, eu sou alegria. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Oh meu Deus, eu não sei como alguém com uma palavra como essa, alguém que começa a ouvir Deus bradar no ambiente e ainda fica com, meu Deus, olhando de um lado para o outro e não absorve a palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Abre o teu coração, abre o teu entendimento, porque eu sou socorro na casa. O socorro de Deus, se prepara para ter socorro de Deus na tua vida. Eita, meu quentinho do céu, vai ter socorro. Vai ter socorro dentro do teu lar e onde tu está. Deus está dizendo para alguém que está dentro de casa. Eita, irmã Érica, alguém que está desesperado dentro do teu lar, alguém que está em desespero, alguém que não acredita mais que vai chegar a provisão de Deus. Aí Deus está bradando e dizendo: eu estou vindo agora com socorro por causa do clamor de alguém, por causa do teu clamor. Eu vou abrir o céu para alguém nesse lugar. Eita. Levanta a mão e adora Ele. Está vindo socorro aí. Está vindo socorro. Olha Deus agindo aí no impossível. Olha Deus agindo aí no teu impossível. Olha Deus agindo aí no teu impossível. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Em todas as suas promessas, porventura prometeria Ele algo e não cumpriria. Porventura falaria Ele e não executaria a sua palavra. Levanta essa voz e começa a adorar, porque Ele é resposta. Eita, como eu sinto Deus na casa. Eu sinto graça. Oh, irmão, quantas vezes eu tenho passado por essa experiência. Esses dias eu fiquei sem vir aqui, alguns momentos, porque eu gosto de sempre estar na casa do Senhor. Porque não é algo que vem de fora, é algo que vem de dentro. Não é porque alguém está que você vem, não. É porque Deus, Ele lhe vocaciona. Deus, Ele impulsiona. Deus, Ele chama. Deus, Ele capacita. E Deus faz você vir, mesmo sem você ter força. Oh, glória. Eu sei que muitas vezes você não tem força, e nem eu. Mas de repente eu estou aqui. Eu digo: meu Deus, como foi isso? Oh, glória. Eu não tinha nem condições de vir. E nesses dias eu passei sem vir. Deus sabe, porque as irmãs sabem que eu estava numa guerra também, preparando e correndo com algumas coisas e me preparando. Mas o Senhor dizia sempre para mim: eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle da tua casa. Tu não está orando, tu não está clamando, tu não está buscando, tu não está entregando. E por que essa preocupação? E o Senhor está no controle. Aí Deus falava comigo quando eu ia pregar. Deus usava o vaso. E quando eu estava no ciclo de oração, dia de segunda-feira, Deus usava os vasos e dizia: quando eu vinha para aqui, aí Deus usava os vasos dele e dizia: eu estou no controle
Senhor tem, eu vou descansar. Descansa, mulher. Descansa, homem de Deus. Porque o Senhor está trabalhando por você. E ali eu dizia, Senhor, tem hora que chega, né? Tem hora que chega aquela voz. Aquela voz vinda diretamente do inferno. A voz de Jabim e a voz de Císera. Para dizer que não vai dar certo. A voz do adversário vem na minha mente, vem na tua mente. Para dizer assim, não vai dar certo. Não vai ter como, não tem condições. Aí fica aquela palavra negativa, o adversário cirandando. Aí você muitas vezes quer se desestruturar, quer se desestabilizar. Mas tinha hora que eu dava o brado e eu dizia bem alto, a vitória é minha em nome de Jesus. E o diabo corria. Eita, dá o brado na tua casa. O brado vai sair da tua boca. O brado vai sair da tua boca. É você que vai colocar esse demônio para correr. É você que Deus vai usar lá dentro do teu lar. Para quê? Para colocar o inferno, bater em retirada. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque Ele vai fazer, Ele vai cumprir. A promessa dEle ainda está de pé. Se você adora Ele, Ele vai cumprir com a sua promessa. E eu profetizava. Oh, glória. Aí Deus trabalhava tão forte. Meu Deus. De repente, Jane, Deus começava a fazer. De repente, Deus começava a agir. De repente, do nada, aquilo que não era nada, Deus começava a fazer. Aquilo que não tinha possibilidade, Deus começava a agir. Aí eu dizia, Senhor, que mistério é esse? Aí o Senhor dizia, sou eu na tua vida. Você está clamando? Então, se prepare, por quê? Porque sou eu que estou no negócio. Eita, é muito forte. Bem assim foi Débora. Eita. Irmã, eu começo a imaginar a vida dessa mulher. Porque ela estava no meio de uma guerra. Eu e você estamos no meio da guerra. Só mudou os personagens. Só mudou aquele cenário. Mas olha só, estamos no meio da guerra. A guerra continua. A guerra contra as potestades do ar. Contra os inimigos das nossas almas. Contra o adversário da tua alma. Tu pensa que ele gosta quando tu troca de roupa e vem para a igreja? Tu pensa que ele gosta, tu pensa que ele se agrada quando tu coloca aquele perfume ao fardamento e se posiciona e diz assim, eu sou uma das posicionadas no meio da guerra e o inimigo não vai ter vez na minha vida. Tu pensa que ele se agrada, ele começa a trabalhar para você, ó, sair da posição. Oh, glória. Você não vai sair da posição. Deus está bradando para alguém. Você não vai sair da posição. Sabe por quê? Porque Débora, ela passou por esse tão grande problema na sua história. Ô, irmã, imagina a nação de Israel. Quantas pessoas existiam? Milhões de pessoas. Quando estamos falando aqui de uma nação, nós não estamos falando de uma cidade. Nós estamos falando da nação de Israel. Aquele povo que Deus tirou lá do Egito. E aquele povo veio para a terra da promessa. 600 mil homens a pé, não é? Naquele deserto. Fora o quê? Mulheres e crianças e os agregados. Imagina quantas pessoas tinha. Muita gente. Mas no meio daquele povo, irmã, só tinha um. Eita. Eu vou dizer de novo, no meio daquela nação só tinha uma naquele tempo. Olha como é sério. No meio daquela nação, onde estavam as mulheres das famílias, das tribos da nação de Israel. Onde estava, irmã Valdirene? Eu não sei. Mas Deus achou uma. Oh, glória. Para Deus operar, só precisa de um. Eu vou dizer de novo, para Deus operar dentro da tua casa, só precisa você se posicionar no meio da guerra. E é você que Deus vai trabalhar dentro do teu lar. Tu crê nessa tarde? Eita, meu Deus, começa a adorar. Só precisa de um.
Oh, glória. Só precisa de alguém que acredita nos mistérios de Deus. Porque quem mais acredita nos mistérios de Deus sou eu. A irmã Eda veio assim caladinha, quietinha. Oh, irmã. Oh, glória. Chega perto, viu? Irmã, quem mais crê sou eu. Quem mais acredita nos mistérios de Deus sou eu. Quem mais profetiza dentro de casa sou eu. Eu dentro do meu lar, meu Deus. O adversário não invente não. Porque quando ele chega, o som está ligado no ciclo de oração. Começa segunda-feira até domingo. De domingo a domingo é ciclo de oração. Adorando e exaltando. Quando ele imaginar que ele vai querer se andar, ele ouve um louvor e ele bate em retirada. É assim que Deus trabalha, irmão. Na minha e na tua vida, aprende. Oh, glória. Aprende aí. Quando eu penso, eu acordo orando. Aí eu vou trabalhar orando, volto orando. E passa a tarde adorando. Oh, glória. E Débora era assim. A Bíblia nos diz que no capítulo de número 4, o versículo 4, no meio daquela geração corrompida, perversa, instável diante de Deus, porque coisa que é horrível é alguém que tem uma instabilidade espiritual diante de Deus, que não sabe o que quer, não sabe se adora, não sabe se deixa de adorar. Mas foi no meio daquele cenário que a Bíblia vai nos ensinar que uma mulher se posicionou. Ela disse assim: olha, Débora, mulher profetiza. Não era qualquer mulher, não. Era uma mulher que se posicionava como uma profetisa no meio de uma nação. Uma mulher posicionada. Um crente posicionado. Ela não era qualquer uma. Ela era profetisa. A Bíblia vai falar de muitas pessoas na Bíblia como profetiza, mas ela se destaca. Nós vamos ver, né, na Bíblia Sagrada que ela vai se destacar. Por quê? Porque ela é profetisa. É alguém que fala em nome de Deus. Ou seja, na sua boca tem que vir palavras que exaltam o nome do Senhor. Alguém, quando chega perto de você, não vai ouvir você falar de coisas aleatórias, não. Vai ouvir Deus bradar na tua boca. Sabe por quê? Porque alguém olha para você como alguém diferenciado, e quando você abrir a sua boca, não é para amaldiçoar, é para dar uma palavra de vitória e uma palavra de ânimo. Eita, meu Deus. Profetiza. Mulher de Lapidote. Como assim? Era esposa, era mulher que cumpria com seus compromissos no lar. Porque uma mulher de Deus, ela não se isenta da sua família, porque ela precisa cumprir a sua missão e a sua chamada. Ela era mulher de Lapidote, e Lapidote aqui na Bíblia, ele significa tocha. Era uma profetisa e ela andava perto de uma tocha. Vai brincar com essa mulher e o seu nome significa abelha. Oh, glória, mexe com abelha. Oh, glória. Mexe não, porque a abelha é coisa séria. Ela tem o mel e tem o ferrão, né? Oh, glória. Meu Deus, é muito forte. Mulher de Lapidote, ela julgava Israel naquele tempo. Eita. Ô, irmã, não era um tempo bom, não. Porque muitas vezes a gente quer adorar a Deus quando tudo vai bem. A gente quer adorar a Deus quando tudo vai, olha, em vento, em popa. Para com isso. É para adorar a Deus no meio da guerra. É para adorar a Deus no meio da aflição. É para adorar a Deus gemendo e chorando. É para adorar a Deus em todo lugar. É para adorar a Deus mesmo passando pela luta, passando pela prova, passando pela adversidade, o sangue está no meio da canela, e alguém olha para você e diz: eu não sei como ela está de pé, eu não sei como ele está adorando, eu não sei como ele está ali no meio da guerra, mas você está lá porque Deus, ele confia em você. Você é uma Débora de Deus. Você precisa se posicionar. Você não precisa, aleluia, deixar o problema atingir a tua vida. Ô, irmã, eu oro ao Senhor, digo: Senhor, não me deixa contaminar pela adversidade. Ô, irmã, quando as coisas apertam,
A gente às vezes quer se contaminar. Eita, Deus está falando com alguém. Sabe o que eu entendo com Débora? Que é o cenário caótico, que as circunstâncias da sua vida não podem atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. As circunstâncias, os obstáculos, as adversidades, os problemas, eles não podem afetar o propósito que Deus, Ele já idealizou para fazer na tua vida e na tua casa. Ei, não deixa o problema te abalar, não deixa a circunstância te contaminar. Não deixa esse problema tirar a tua paz. Começa a adorar ao Senhor. Começa a dizer que Ele é grande. Começa a se posicionar e dizer: Deus é fiel na minha vida, que a vitória vai chegar e Deus vai trazer providência para dentro da tua vida. É no meio desse cenário que Deus ele levanta essa mulher. Mas eu chamo a sua atenção, sabe por quê? Porque Débora se levanta. Ela estar ali, como juíza. Alguém olha e vê ela dizendo assim: olha, essa mulher é diferente. Nós vamos a ela para julgar a nossa causa. Vamos a ela pedir uma orientação. E ali ela vai estabelecer, aleluia, embaixo das palmeiras de Débora, o seu tribunal. E as pessoas confiavam nela para pedir a orientação do alto. E ali estava Débora. Acredito eu que o sangue estava por todo lado. Mas ela se posicionava e dizia: aqui debaixo dessa palmeira, debaixo dessa palmeira, demônio do inferno não vem se andar. Por quê? Porque aqui quem manda é o Senhor. Eita, coisa linda. Débora se posiciona. Aí a Bíblia nos diz que o mais interessante é agora. Ela recebe uma orientação de Deus, Nide. Oh, meu Deus. Oh, irmã, é assim. De repente, Deus nos dá uma orientação para agir. Acontece comigo. Eu estou assim, precisando de algo. Precisando resolver uma causa. Aí, Jaqueline, de repente, o Senhor diz: faça isso. Eu digo: eita, Senhor. Então é o Senhor que está falando. Eu faço e não é que dá certo. Aí eu faço. Eu digo: Senhor, mas é tu que está dizendo, então eu vou meter a cara aí, viu? Aí dá certo. Irmã, Débora manda uma mensagem para Baraque. Qual foi a mensagem? Olha, Baraque, tu se posiciona, viu? Vem para lutar e convoca os guerreiros para essa luta lá no Monte Tabor. Sabe por quê, Baraque? Porque o Senhor está mandando você ir para lá, convocar os soldados, porque eu vou dar a vitória. A vitória vai vir das minhas mãos. A vitória não é você que vai dar, não. A vitória vem da minha mão. Ô, irmã, preste atenção nisso aqui. Como assim? Ir para a batalha? Olha a diferença. Por quê? Porque Israel não tinha arma. Israel não tinha poder bélico. Israel não tinha carros de ferro. Israel não tinha um armamento suficiente para convocar aquele exército de Císera. Ou seja, parecia o quê? Parecia um suicídio. Parecia ir lá para morrer. Não. Mas se o Senhor mandou dizer que é para ir para a guerra, mesmo sem ter condições, nem possibilidade da vitória acontecer, vá, porque Deus vai dar na tua mão. Eita, glória, é coisa de doido. Coisa de louco, parecia loucura. Mas Deus deu a ordem. Deus pegou aquela mulher e disse: Baraque, venha cá. Sabe por quê? No versículo de número 7, eu vou atrair a ti para o ribeiro de Quizon, a Císera, o capitão do exército de Jabim. Ou seja, Deus ia atrair o inimigo para perto deles. Deus estava dizendo: vá, fique naquele lugar estratégico, porque quem dá a estratégia na minha e na tua vida é o Senhor. Quem faz acontecer é o Senhor. Ele vai colocar na tua mão a estratégia. Levanta assim, faz assim com a tua mão, porque Deus está dizendo: eu vou colocar a estratégia na tua mão e tu vai fazer como eu mandei.
andar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Recebe a estratégia do céu. Baraque recebe a mensagem. Ele entende ali, mas ele diz assim: não é possível. Não tenho condições. Mas eu sei de algo. Se você for comigo, se você for conosco, eu irei. Ô irmã, é aí que eu entendo como Deus, Ele trabalha aqui terra na vida de alguém posicionado. Como Deus, Ele acredita em mim e em você. Sabe por quê? Porque quando você vai, Deus diz assim: agora eu vou assinar. Oh, glória. Quando você se posiciona, Deus diz assim: agora eu vou assinar. Porque Deus gosta de alguém com coragem e fé. Alguém de fé e coragem. Para fazer a obra dele. Para fazer a diferença. E aqui eu começo a entender. Porque Baraque, ele confiou em Débora. Ele recebe aquela orientação. A mensagem parecia suicídio. Mas Deus estava dizendo: eu vou atrair o adversário. E é aí que o Senhor me diz algo para dizer para você. A vitória, ela vai vir da mão do Senhor. Oh, glória. Você está entendendo? Eu vou dizer para você de novo. A vitória vem do Senhor, mas quem se posiciona é você. Faz assim com a tua mão, porque Deus está falando com alguém. Eita. A vitória quem vai dar é o Senhor, mas é você quem se posiciona. É você quem vai estar à frente dessa batalha. É você que vai se colocar na posição. Ou seja, você vai estar na brecha. É você que vai estar na brecha para esse problema. É você que vai dizer: Senhor, estou aqui por essa causa. Como o apóstolo Paulo, ele disse lá em Efésios: por essa causa eu me ponho de joelho diante do Senhor Jesus Cristo. E eu sei que Deus, ele vai me dar a vitória em minhas mãos. Porque tem alguém de joelho por essa causa. Você está pronto para se colocar diante dessa causa, diante do Senhor? Eita, tem alguém que levantou a mão com autoridade. Fica de pé, queridos, porque o Senhor está me direcionando nessa tarde para alguém. Eita, Deus está ministrando. Deus está ministrando na vida de alguém nessa tarde. Deus está ministrando na história de alguém nessa tarde. Deus está ministrando na vida de alguém, na família de alguém. Como assim, irmã Hélida? O Senhor está falando para mim e para você. Eu vou atrair o adversário. Você vai se posicionar no meio dessa guerra. Mas eu vou dizer algo para você. A batalha não vai ser tua, não, por causa das tuas forças. A batalha não vai ser por causa somente do teu esforço. Não, a batalha vai ser do Senhor, porque você se posicionou, mas a batalha vai vir dele, mas a vitória vai vir dele. Eita. Ô irmão, eu vou dizer algo para você. Você sabe como foi que Deus deu a vitória? Todos nós que lemos a Bíblia sabemos como foi que Deus deu a vitória ao povo de Israel nesse contexto. Débora disse assim: olha, não vai ser na mão de um homem, vai ser a honra de uma mulher. Deus já sabia o que fazer. Mas o interessante é que muitas vezes Deus, ele trabalha da maneira que ele quer. Ele faz como ele quer. Sabe por quê? Porque o ribeiro de Quizon, ele passa o ano praticamente seco. Oh, glória. Entenda isso, viu? Entenda uma coisa que Deus está revelando para a sua igreja. O ribeiro de Quizon, praticamente o ano inteiro ele passa seco. Mas nesse dia, Deus planejou o extraordinário para dar vitória ao seu povo. E eu vou profetizar na tua vida. Pode estar seco, mas para dar vitória a alguém que o Senhor se agrada, Ele vai fazer o ribeiro transbordar. Por quê? Porque você
você se posicionou no meio da guerra. Se for possível Deus mudar o tempo, se for possível Deus mudar as horas, se for possível Deus trovejar, Ele vai trovejar, mas a vitória vai chegar na tua mão, tu crê? Eita, Érica. Sabe por quê? Porque é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Oh, glória. Não sou eu não, Érica. Sabe o que Deus me mostrou? Muitos papéis sendo assinados. Eita, glória. Muitos papéis. Ô, irmão, dá glória aí. Porque a vitória é do povo de Deus. Eita, Deus me mostrou. A irmã Érica. Muitos papéis. Dá um abraço nela, irmã Maria. Porque Deus está dizendo para ela muitos papéis. Eu não sei o que é. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga: Deus ainda faz trovejar para dar vitória àquele que é fiel e se coloca na brecha diante do Senhor. Eita, dá um brado de glória aí. Eita, o céu vai trovejar. O ribeiro de Quizon estava seco. O ribeiro de Quizon não tinha água. O ribeiro de Quizon não tinha nenhum pinguinho de água. Mas naquele dia o céu, ele estava em ação. Por quê? Porque tinha alguém clamando. O céu estava em ação porque tinha alguém clamando. Tinha alguém posicionado. Aí Deus me trouxe aqui hoje nessa tarde para dizer para você: você pensa que essa situação ela vai permanecer desse jeito? Deus vai dizer assim para você: hoje eu vou dar um basta nessa história. Ô, irmã, estava lá o exército de Jabim, 900 carros, pensando que naquele dia ia ter vitória, pensando e projetando a derrota do povo de Deus. Mas o céu já tinha liberado uma palavra. O céu já tinha liberado que naquele dia seria o dia da virada. Naquele dia o céu já tinha liberado que seria o dia da vitória. E nessa tarde Deus me trouxe para te dizer: diz aí para o teu irmão e para a tua irmã: já foi liberada a tua vitória nessa tarde. Ô, irmão, se tu crê, tu dá glória. Se tu não crê, eu não sei não, viu? Se tu crê nessa palavra, porque o céu está em ação. Eu não sei se o céu está fechado, se o céu está de bronze, mas nessa tarde eu vim profetizar com a autoridade de Deus. O céu vai trovejar ao teu respeito. O céu vai cair chuva, sabe por quê? Porque pode ter somente uma nuvem. Aí o profeta disse: vai olhar meu servo, se tem algum sinal de chuva. Aí o homem foi ali, olhou, disse: meu Deus, não tem quase nada, só tem uma mão. Mas é com a mão que Deus vai trabalhar. Eita. Ô, irmã, eu não estou vendo quase nada. Quase nada. Oh, meu Deus, mas é um sinal que Deus vai agir. Eita, Deus vai fazer chover nesse teu deserto. Deus vai chover nesse teu deserto, tu crê? Deus vai fazer chover. Oh, meu Deus. Eu sinto uma graça tão grande aqui neste lugar. Eu sinto uma presença tão grande aqui neste ambiente. Deus vai fazer trovejar nesse problema. Deus vai fazer trovejar na tua família. A tua família vai ver o agir e o trabalhar do Senhor. Ei, mulher de Deus. Ei, homem de Deus. Ei, mulher de Deus. Faz a obra do Senhor, faz a diferença, porque aquilo que está te fazendo preocupação, te trazendo dor de cabeça, Deus está dizendo: eu estou mudando página hoje, eu estou mudando a página da história, eu estou revertendo, eu estou agindo ao teu respeito. Você vai voltar para casa em paz. Tem paz, tem paz. Recebe paz aí, recebe paz. Recebe paz aí, recebe. Oh, meu Deus, eu não sei não como alguém chega para adorar e ouvir a voz de Deus e ainda volta para casa sem receber essa palavra. Sente paz aí.
aí, sente paz, sente paz, sente paz. Sente a paz lá dentro da tua casa. Sente paz aí dentro desse lar, meu querido. Eu profetizo na tua casa. Eu profetizo paz para a tua filha, paz para o teu marido, paz para o teu filho que está querendo fazer e desfazer dentro do teu lar. Recebe o consolo e o conforto de Deus. Volta com o teu coração abastecido pela palavra. Oh, aleluia. Volta dizendo assim: Deus vai trovejar, Deus vai fazer cair chuva. Aí a Bíblia diz que o céu trovejou e o ribeiro, irmã Hélida, e o ribeiro que estava seco começou a transbordar com a chuva. Deus, ele trovejou no céu, a chuva desceu e começou a aparecer água, e o rio começou a subir, e os carros dos inimigos começou a se desbaratar diante do exército do Senhor. Olha isso, olha isso. Deus vai afundar o inimigo nessa lama. Eita, eu vou dizer de novo. Deus vai afundar esse inimigo na lama. Ele vai desbaratar o inferno. Ele vai afundar esse inimigo na lama. Ele vai fazer os inimigos se confundir ao teu respeito. Sabe por quê? Porque ele decidiu agir. Eita, meu Deus, eu quero orar por você. Vem à frente. Vem à frente que eu vou orar pela sua vida. Vai ter socorro. Eita. Vai ter socorro. Tu crê que nessa tarde vai ter socorro? Vem cá, Jane. Vem cá, Jane. Fica aqui na frente, filha. Eita, como Deus é lindo nessa tarde. Eita, Jane. Oh, deixa Deus agir. Deixa Deus agir, Jane. Deixa Ele trabalhar. Tu já chegasse até aqui. Tu vai chegar até o fim, filha. Tu já chegasse até aqui. Foram tantos embates. Foram tantos momentos. Mas o Senhor está dizendo: tu chegou até aqui. Tu vai chegar até o fim. Tu crê nessa tarde? Eita, irmão, você não sabe não os dilemas de cada pessoa. Tu não sabe não. Ô irmã Valdirene, vai ali dar um abraço naquela jovem. Essa que está aqui, a Ivete. Dá um abraço nela, nessa daqui de blusinha preta. Dá um abraço nela. O céu está tão lindo nesse lugar. Quando Deus, ele muitas vezes ele fala comigo. Aí eu digo: Senhor, não posso ser covarde no meio dessa geração, porque o Senhor me posicionou, Quitéria, no meio de uma grande guerra. Mas eu quero orar pela sua vida. Você chegou até aqui é porque o Senhor. E o interessante é que a Bíblia vai nos dizer que naquele dia não foi pela mão de Débora, não foi pela mão de Jael, não foi pela mão de Baraque, não. O texto vai nos dizer que no capítulo 5, versículo 23, foi o Senhor que humilhou Jabi. É o Senhor que faz. A honra e a glória é dele. A honra e a glória é dele. O louvor e a glória é dele. A glória vai ser dele. Tudo que acontecer na tua casa vai ser ele. Toda a bênção que chegar na tua casa vai ser ele. Toda a provisão que chegar vai ser ele. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. O milagre que chegar, a provisão que chegar lá dentro do teu lar é Ele. O movimento que vai acontecer, Ele vai abalar o céu, Ele vai abalar a terra, Ele vai confundir o teu adversário. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Não sou eu, não é ninguém, é Ele que vai trabalhar. Olha Deus fazendo. Olha Deus fazendo, olha Deus fazendo, olha Deus renovando, olha Deus curando alguém, olha Deus renovando alguém, irmã Érica. Que coisa linda, irmã Érica, o que Deus faz.
O Senhor, nessa tarde, Deus desfaz todo o intento do adversário. O Senhor destrói, o Senhor aniquila, o Senhor coloca por terra toda afronta, toda cilada contra a tua casa e tua família. Ele renova o teu coração e renova a promessa que Ele tem na tua vida nessa tarde. Quem crê adora, 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 quem crê adora. Dá lugar a Ele, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Eu dou lugar a Ele porque Ele me posicionou no meio da guerra. E quem dá lugar a Ele? Eita. Deixa Deus te usar, menino. Deixa Deus te usar, mulher. Porque tu se tranca, porque tu se prende, porque tu não deixa Deus te usar, porque tu pensa que é da carne, porque tu pensa que não é Deus que está falando. Dá lugar a Deus, mulher, porque eu te chamei para ser uma Débora. Eita, eita, o tempo já passou. Eita, mas eu vou orar. Fecha os teus olhos aí que eu vou orar por você, pelo caderno. Oh, irmã, tem tanta gente precisando de milagre nessa tarde. Mas o tempo já chegou, não posso mais passar do horário. Senão a minha pastora não me chama mais. Oh, glória. Oh, glória. Então vamos orar. Fecha os olhos que eu vou orar pela sua vida. Fecha os olhos. Deus está agindo, viu? Soberano Deus e eterno Pai. Está aqui, Senhor, teu povo, as tuas filhas. Quanta guerra. Quantos levantes, quantos adversários, quantos, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está dando estratégia, o Senhor está dando força, o Senhor está cingindo o lombo, o Senhor está colocando estratégia na mão e na mente e no coração de homens e mulheres para se posicionar nessa guerra. E eu sei, Senhor, que Tu vai dar vitória, que Tu vai dar livramento, que o Senhor vai dar a vitória na mão de alguém neste momento, e que o Senhor já liberou uma palavra toda especial na vida dessa mulher. Essa família vai ter vitória, esse homem vai ter vitória, essa mulher vai ter vitória, e o nome do Senhor vai ser glorificado diante desse cenário de crise espiritual e material. O Senhor é provisão, o Senhor cura, o Senhor é milagre. Vai aonde ela está, Senhor. Vai onde está essa mulher, vai onde está esse homem, e faz um milagre todo especial. Desbarata o inferno, cai por terra todo mal, cai por terra toda cilada, todo o intento do adversário contra essa jovem. Tira da mente, Senhor, essa crise de suicídio, e que o teu nome seja glorificado da vida. Vida, 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 vida. Tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Tem vida para o teu coração. Olha Deus fazendo, olha Deus fazendo. Tem vida, tem vida. Abraça o teu irmão aí, abraça. Abraça ele, abraça ela e diz: volta em paz.